Verdade ou mito? Existe o inferno com base em Lucas 16, 19 e Apocalipse 6, 11 a 12? Eu não acredito. Ele quer saber, professor. Lucas 16, 19 é onde fala aí a história do rico e Lázaro, onde aparentemente existe um diálogo do céu e do inferno. E ali no Apocalipse fala sobre o inferno. Afinal de contas, professor, sempre chega essa questão sobre o inferno e a gente precisa saber, de fato, o inferno existe hoje, vai existir ainda ou não existe? O que é isso? Muito boa essa pergunta. Veja bem, querido amigo que nos acompanha, não vou entrar em muitos detalhes agora de Lucas 16, você pode acessar o blog do programa novotempo.com/na mira da verdade, digitar Rico e Lázaro e ali você vai encontrar muitos vídeos e também artigos escritos onde nós explicamos essa questão. Mas vou lhe dar umas ideias iniciais para você entender este assunto. Lucas 16, 19 a 31 está num bloco de texto que nos prova ser esse relato uma parábola e não uma história literal. O assunto de Jesus começa no capítulo 15 e vai do capítulo 17, verso 10. Como sabemos? Você sabe que um bloco de um assunto inicia ou começa quando ele muda as pessoas a quem se dirige, muda o ambiente e tudo mais. Então, esse diálogo de Cristo começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17, verso 10. Nesse diálogo com os fariseus, líderes religiosos da época, Cristo conta uma série de parábolas para mostrar que eles estão o quê? Perdidos na compreensão da Bíblia e do plano de salvação. Cristo conta a parábola da ovelha perdida no capítulo 15, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel e aí vem a parábola do rico e Lázaro. Então ele conta uma série de parábolas para ensinar lições morais. Por que o restante seria parábola e só a história do rico e Lázaro seria literal? Não tem cabimento, não tem base na própria perícope, ou seja, no próprio bloco do texto que trata do assunto. Um outro detalhe importante é você analisar Apocalipse capítulo 20. Quando você lê o capítulo 20, você percebe que o lago de fogo para castigar e depois destruir os que não aceitaram o plano de salvação, ele existirá depois do período chamado milênio. Então, outro material que você pode acessar no nosso blog digita o termo inferno e ali aparecerá a carta, o artigo em que explica este e outros textos sobre esse assunto. Então, lembre de um outro ponto. Flávio José foi historiador judeu, pouco tempo depois de Cristo. Esse historiador nos explica que havia uma história muito parecida com essa que Jesus contou entre os judeus na época. Eles haviam sido influenciados pela cultura grega e estavam acreditando na imortalidade natural da alma, algo que o Antigo Testamento jamais ensina, nem o Novo Testamento, obviamente. E aí Cristo pegou uma história corrente dos dias deles para ensinar uma importante lição moral, que é a do verso 31 do capítulo 16. Então, parábola, você nunca se atém aos detalhes de uma parábola para fazer doutrina, você se atém à lição moral que a parábola transmite. Se você se ater aos detalhes, você vai ler, por exemplo, Ezequiel 16, 9 a 13 e vai concluir que as árvores podem falar. Então a Bíblia personifica árvores, personifica mortos para poder ensinar lições morais. É uma linguagem alegórica e, portanto, não é literal isso aqui.